Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2026. Nesse trimestre nós estamos falando sobre salvação e a lição de hoje é a lição de número 12, com o tema Perseverando na Salvação. Na lição de hoje nós iremos tratar de dois temas importantíssimos na nossa caminhada cristã: a perseverança na salvação e a possibilidade da apostasia. Lembrando, meus irmãos, você que gosta de ministrar com slides em sua igreja, então seja um assinante do ebdemfoco.com. Sendo um assinante do EBD em Foco, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados. E mais, esses slides são editáveis. Você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua necessidade. Lembrando que o conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Nós temos também o aplicativo do EBD em Foco e você pode acessar todos os subsídios e os slides, todo o material produzido pelo EBD em Foco na palma da sua mão. É só você instalar no seu telefone o aplicativo do EBD em Foco. Acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco e tenha todo o conteúdo produzido pelo EBD em Foco na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 94, é o DDD 984092869. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. O texto principal da lição se encontra em Hebreus, capítulo 10, verso 38, que diz: "Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele." Nesse texto nós temos algumas verdades muito importantes. Primeiro, que o justo viverá da fé. E segundo, que há um alerta, se ele recuar. Isso caracteriza a possibilidade de alguém abandonar a fé. E Deus não tem prazer naquele que desiste da caminhada. O resumo da lição nos diz: perseverar na fé é essencial para a salvação. A apostasia é um risco real, mas pode ser evitada com vigilância, fidelidade e confiança diária em Deus, sob o auxílio do Espírito Santo. A perseverança é uma das virtudes do salvo, mas também há uma possibilidade real de apostasia na vida de qualquer cristão. Para isso, ou para que isso seja evitado, nós precisamos estar cada dia mais conectados a Deus, presos a Ele, dependendo exclusivamente dele, dependendo da sua proteção, sendo fiel e confiante no Senhor. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Hebreus capítulo 10, verso 26 até o verso 39. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo e é óbvio que contamos que você esteja estudando o texto bíblico da lição. A nossa introdução nos diz o seguinte: a vida cristã exige perseverança, especialmente em tempos de provação. A vida cristã exige perseverança. Não existe vida cristã sem perseverança. A perseverança deve ser algo que esteja diretamente ou permanente em nossos corações, em nossas consciências, porque sem a perseverança é impossível suportarmos os dias maus. A carta aos Hebreus foi escrita para encorajar crentes ameaçados de desistência a permanecerem firmes na fé. Os irmãos hebreus em todos os lugares naquela época estavam sendo desestimulados pelas adversidades a abandonarem a fé em Cristo Jesus. E então, o apóstolo, que nós não sabemos quem foi, alguns preferem dizer que foi Paulo quem escreveu os Hebreus, mas a gente não tem essa certeza. Mas o apóstolo escreve aos irmãos
exortando os irmãos a não abandonarem a fé, por razão qualquer que seja, mas o contexto ali certamente era de perseguição. Nesta lição veremos o valor da perseverança, o perigo da apostasia e como viver de forma fiel até o fim. A necessidade da perseverança, de estarmos seguros, satisfeitos no Senhor e o despertamento para que nós possamos estar atentos quanto ao perigo de uma atitude de apostasia. Ser cristão é mais que começar bem, é continuar com firmeza. Que esta lição nos anime a permanecer em Cristo todos os dias. Nós já estudamos na lição anterior sobre a verdade de que a fé cristã não é algo que começa e estagna. Na verdade, a fé cristã é muito mais do que um momento, é uma caminhada contínua de satisfação e obediência a Deus. Nosso primeiro tópico nos diz perseverança para alcançar a promessa. Uma esperança que produz coragem. Na perseverança cristã é preciso ter consciência da esperança que alimenta a fé. Hebreus 10:35 nos diz: não rejeiteis, pois, a vossa confiança que tem grande avultado galardão. Ou seja, a perseverança cristã nos traz a consciência de que nós um dia seremos recompensados. Paulo chega a dizer que as leves e momentâneas tribulações não são para comparar com a glória que lhe há de ser revelada. Ou seja, Paulo está dizendo que a perseverança alimenta em nós a certeza de que, apesar das adversidades, nós um dia descansaremos. Essa esperança fez com que os primeiros cristãos perseverassem com alegria, mesmo diante de perseguições implacáveis. A certeza de que um dia nós descansaremos. Por isso o autor diz: não rejeite a perseverança, não rejeite a confiança, porque a confiança, a perseverança, a paciência traz um grande galardão, uma grande recompensa para aquele que permanece fiel a Deus. Deus deseja que tenhamos e cultivemos esse mesmo sentimento, que não se trata de uma esperança cega, mas firmada na natureza imutável de Deus e na fidelidade de sua poderosa palavra. Por isso que nós perseveramos, por isso que nós confiamos, por isso que nós esperamos, por isso que nós nos mantemos fiéis. Por quê? Porque as promessas de Deus são inerentes à sua natureza. Assim como Ele é, também são as suas promessas. Se Ele é perfeito, também são suas promessas. Se Ele é eterno, também são suas promessas. Deus nunca deixou e nunca deixará de cumprir as suas promessas. Por isso, Ele deseja que cultivemos um sentimento que não se trata de uma esperança cega, mas de uma firme confiança na sua natureza, no seu caráter, porque aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Essa esperança produz coragem, não medo, não tristeza. Esta esperança produz perseverança, produz fé, assim como viveu os primeiros cristãos. Eles foram perseverantes, eles caminharam a caminhada da fé e permaneceram fiéis, porque a sua fé era verdadeira. Perseverar, portanto, é manter os olhos fixos naquilo que está por vir e não nas circunstâncias momentâneas. 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais e as que se não vê são eternas. Portanto, perseverar é manter os olhos fixos nas promessas de Deus, no que está escrito na palavra de Deus, não nas circunstâncias. Isso é maravilhoso porque o mundo, como diz uma antiga canção, pode virar pelo avesso que nós não iremos nos aborrecer, porque nossos olhos estão fixados nas promessas do eterno e não nas circunstâncias que vivemos. Se fosse nas circunstâncias, certamente nós já teríamos desistido. O professor deve explorar isso com seus alunos. Porque nós continuamos de pé, porque cremos em alguém que nunca falha. Nós não estamos condicionados a responder às circunstâncias da vida, mas nós seguimos pela fé naquele que veio ao mundo, encarnou, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e um dia irá nos buscar. Perseverando com firmeza. Em Hebreus 10:36 lemos, em outras versões, no lugar de paciência, aparece a palavra perseverança, porque necessitais de paciência ou de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ambas as palavras traduzem o mesmo termo grego hipomoné, que tem o sentido de estabilidade, constância, a constância. Como diz um amigo meu, nós somos constantemente inconstantes, por isso não desfrutamos das mais grandiosas bênçãos de Deus, porque nós somos constantemente inconstantes. Isso significa que nós somos pouco pacientes, nós temos pouca perseverança, estamos sempre nos desesperando, estamos sempre perdendo a confiança, mas o cristão foi chamado para viver em paciência e perseverança, que, como diz aqui o escritor, tem a mesma ideia. O cristão foi chamado para ter uma vida estabilizada. Não é sobre finanças, é sobre fé. O cristão foi chamado para ter uma caminhada constante, sem parar, sem desistir, sem olhar para trás. Isso são características de pessoas que estão firmados nas promessas de Deus, que a sua fé é verdadeira. Como diz aqui o nosso slide, estabilidade, constância, ou seja, paciência, perseverança são características da pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento, conforme o dicionário Strong. É importante lembrarmos que a coroa vem depois da cruz e a glória depois do sofrimento. Então, nós precisamos perseverar, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das perseguições. Precisamos entender que as características de uma pessoa perseverante é aquela de permanecer fiel, apesar das adversidades. Nesse sentido, o autor de Hebreus fala ao público de cristãos que vive o contexto de provação por causa da fé. O propósito dele é encorajar esses cristãos a perseverarem na fé, permanecendo obedientes à vontade de Deus, mesmo diante dos sofrimentos. Ou seja, o escritor aos Hebreus está lembrando, quem sabe, daquilo que Paulo diz, que as nossas aflições são momentâneas.
momentâneas e não são para se comparar com aquilo que lhe há de nos ser revelado. O autor está dizendo: meus irmãos, meus queridos irmãos, vocês que vivem em um contexto de provação da vossa fé, de perseguição, eu estou aqui para encorajá-los, para que perseverem, ou seja, permaneçam, sejam constantes na fé, permaneçam obedientes à vontade de Deus, mesmo diante desses sofrimentos, porque Deus é fiel para cumprir. Como diz muito bem o escritor aos Hebreus, o nosso descanso, irmãos, não é aqui. A vontade de Deus como estilo de vida. O versículo 36 de Hebreus 10 destaca que perseverar também significa viver fazendo a vontade de Deus. Isso nos mostra que não estamos apenas esperando a promessa de forma passiva, mas que vivemos diariamente buscando agradar ao Senhor em tudo. Isso é um ponto importante, né? Nós já, inclusive, estudamos isso na aula passada e o professor deve explorar isso com seus alunos. A fé cristã não é uma coisa abstrata. A fé cristã não é estática. Quando nós falamos de fé em Cristo, nós falamos de uma vida ativa, de uma fé ativa. Nós falamos de pessoas que foram alcançadas por Deus e que agora sentem na alma o desejo de fazer com que Jesus seja conhecido por outros. Estas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que foram de fato tocados pelo Espírito Santo, têm desejo de viver vida nova. A nossa fé, ela é de alguma forma progressiva, não é estática, não é parada, não é infrutífera. A nossa fé, assim como nós vemos ali na parábola dos talentos, um ganhou 5, outro 2 e outro 1. Os 2 primeiros fizeram multiplicar. Esse é o reino, essa é a nossa fé. Começa e não para, continua, mas infelizmente tem outros que enterram. Mas nós estamos aqui para lembrarmos que a nossa fé não é algo estático, não é abstrata. A nossa fé é prática e exige de nós um movimento em meio da sociedade, proclamando que Jesus é Salvador. Assim, perseverar não é somente aguentar firme ou resistir com coragem, mas também continuar crendo, obedecendo, servindo e testemunhando de Cristo mesmo em tempos difíceis. Perseverar não é estar parado, perseverar é estar em constante obediência à vontade de Deus. A perseverança possui uma dimensão passiva de resistência, mas também uma dimensão ativa de fidelidade prática, de obediência ao mandato de Deus, de fazer a vontade de Deus e de anunciar a vontade de Deus. E o modo de viver de quem já experimentou o amor de Deus e deseja corresponder a esse amor como obediência e dedicação. Esse é o modo de viver. Qual é esse modo de viver? Paulo explica sobre isso em Romanos 12, 1 e 2 e Colossenses 1 e 10. Romanos 12, 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Algumas lições são extraordinárias aqui nesse texto. Primeiro, Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresenteis a Deus como sacrifício vivo. Ou seja, vivam para Deus. Porque é agradável a Deus. Porque este culto é agradável a Deus. E mais, não se amoldem ou não se conformem com este século, com o modo de viver deles, mas busque diariamente e constantemente transformar-vos pela renovação da mente, pelo arrependimento verdadeiro, para que, arrependendo verdadeiramente, vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável
vontade de Deus. Segundo tópico, a possibilidade da apostasia. Esse é um problema. A apostasia, um abandono consciente. O alerta do autor de Hebreus é contundente, porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Esse é um texto bastante discutido entre os teólogos. Por quê? Porque Jesus diz que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. E algumas pessoas se perguntam, será que esta apostasia está relacionada ao pecado contra o Espírito Santo? Ou será que a apostasia de fato é rejeitar conscientemente Deus, conscientemente rejeitar Jesus como o único suficiente Salvador, porque de fato ele é o único e suficiente Salvador. Então, o que nós vemos, tanto no texto bíblico quanto nos comentários, é que a apostasia está ligada a uma decisão pessoal e consciente de abandonar a fé. Esse versículo revela que a apostasia é um pecado grave, contudo, não se trata de um pecado cometido por ignorância ou acidente ou por fraqueza, mas de uma escolha deliberada e consciente de rejeitar o evangelho, mesmo depois de tê-lo experimentado. E o problema da apostasia aqui, que fique bem claro, viu, gente? A apostasia, quem comete a apostasia é alguém que um dia conheceu o evangelho. Aquela pessoa lá que se diz satanista, que se diz não sei o quê, que nunca conheceu o evangelho, ela não está vivendo a apostasia, porque ela nunca conheceu o evangelho, ela está na escravidão como qualquer outro. Agora, a apostasia é para quem um dia conheceu o evangelho e viveu o evangelho, como diz o escritor aos Hebreus, aquele que experimentou o poder futuro do evangelho e assim o abandonou. Isso é apostasia. A palavra apostasia vem do grego apostasia, significa precisamente o afastamento, o abandono consciente da fé. É o retirar-se, é o abandonar aquilo que é a única coisa que tem para salvar. Isso é apostasia, é negar o poder de Jesus para salvar. Assim, trata-se da negação intencional da fé que um dia abraçamos. A gravidade da apostasia. Hebreus 10:31 nos alerta: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O texto destaca a seriedade com que as Escrituras tratam a apostasia. O versículo apela para a nossa responsabilidade espiritual no relacionamento de fé com Deus, que nós temos uma responsabilidade pessoal por tudo que nós fazemos. Devemos lembrar de que ele é amor, mas também é justo. Assim, quando uma pessoa se afasta da fé de maneira deliberada, ela não está apenas rejeitando a fé, mas o próprio Deus que se revelou. Ou seja, quando uma pessoa abandona de forma consciente, ela está rejeitando a única cura. É como se uma pessoa estivesse com uma enfermidade, vou colocar aqui, com uma dor de cabeça, e oferecessem-se a ela um analgésico, um remédio típico, né? Típico para dor de cabeça, e essa pessoa não aceitasse. Então ela está rejeitando a única coisa que poderia dar a ela esta cura, e assim é a pessoa que rejeita a Jesus. Por isso que é um problema sério a apostasia, é rejeitar a única pessoa que pode lhe salvar. O que torna a apostasia ainda mais grave é o fato de que ela não parte de alguém que nunca conheceu a verdade. Falei agora há pouco, mas de quem a experimentou e mesmo assim a abandonou livremente, né? Então é importante nós lembrarmos sobre isso, professor, conversar com seus alunos. Você que conhece aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa que vive depravado, na bagaceira, mas ele nunca conheceu Jesus, nunca aceitou Jesus, você não pode dizer que ele apostatou. Quem apostata da fé é aquele que um dia conheceu e viveu os poderes desta fé. Não por acaso o Novo Testamento nos adverte que essa possibilidade é real e que devemos estar atentos para não cairmos na frieza espiritual ou nos enganos do pecado. Hebreus 3:12 e 13 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha só, não por acaso o Novo Testamento nos adverte de que essa possibilidade, a possibilidade da apostasia é real, e que devemos estar atentos para não cairmos na frieza espiritual ou no engano do pecado. Lembra da parábola das 10 virgens? Ali a parábola das 10 virgens tem três temas centrais, né? O noivo um dia vem, nós não sabemos o dia nem a hora que ele vem e por isso precisamos estar vigilantes. Mas nós sempre encontramos algumas lições importantes ali nas entrelinhas, em alguns aspectos, né? Por exemplo, as 10 virgens todas têm azeite, mas todas em algum momento dormem. E algumas estão mais preparadas, têm azeite de reserva, outras não. Essas estas virgens que dormiram e não tinham azeite na sua botija, na sua lâmpada, melhor dizendo, essas são aquelas que se desviaram, que apostataram, que foi permitindo que as distrações deste mundo as afastassem de Deus, e com isso veio a frieza espiritual, o engano da autossuficiência, e quando o noivo chegou, elas não puderam entrar. Evitando a apostasia. Embora a carta aos Hebreus faça um alerta firme, ela traz uma palavra de esperança mostrando que é possível evitar o caminho da apostasia permanecendo fiel a Deus. O capítulo 10 lembra a fidelidade dos primeiros cristãos, versos 32 a 34. Por isso, a exortação de Hebreus não visa a condenação dos cristãos, mas a prática constante da vigilância e fidelidade ao Senhor. O que o escritor está preocupado com a possibilidade dos irmãos retrocederem. Então, ele escreve para animar os irmãos, despertar os irmãos e dizer que eles precisam permanecer fiéis. Ora, o Espírito Santo nos auxilia a resistir ao pecado e a permanecer firmes no caminho da fé. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo é quem nos livra do engano da apostasia. Por isso nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo e cheios da palavra de Deus. A verdade é que as pessoas não apostatam da fé de um dia para o outro, mas de forma gradual e progressiva. No entanto, esse processo pode ser interrompido se o coração despertar e voltar-se humildemente para Deus. É tempo de cultivar a fé a cada dia, confiando naquele que começou a boa obra em nós. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós vos há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Então, no entanto, o processo pode ser interrompido, o processo de apostasia, porque se o coração se volta para Deus, ele é fiel para completar a obra. Terceiro tópico, perseverança versus apostasia. O justo viverá da fé. O autor bíblico conclui o capítulo 10 com esta afirmação: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nessa declaração fica claro que existe apenas dois caminhos na fé: o da perseverança ou o do recuo, da apostasia. Porque ou você avança, ou quem fica parado retrocede. Retrocede. Não tem como você ficar sem tomar um lado. Ou você vive para o pecado, ou você vive para Deus. Fica claro também que Deus nos chamou não para recuar, mas para perseverar nele. Esse chamado traz consigo uma perspectiva prática e desafiadora. Significa que devemos tomar decisões com base na palavra de Deus, não em impulsos ou nas opiniões da maioria. Nós estamos firmados nas promessas de Deus. Nós estamos firmados no poder de Deus e não há nada que nos separe disso. Significa dizer não às práticas pecaminosas frequentemente aceitas na sociedade contemporânea. Portanto, quem vive da fé nos dias de hoje
procura manter sua integridade, mesmo sabendo que isso pode parecer impopular. Mas Deus honra os que permanecem fiéis. Diz o próprio escritor aos Hebreus que, o apóstolo Paulo diz que a nós, o que se exige a nós, pregadores, que sejamos achados fiéis. Esta é a realidade exigida por Deus a cada um de nós, que sejamos fiéis à sua palavra. Recuar é sinal de apostasia. Segunda parte do versículo 38 é um alerta: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, o justo viverá da fé, mas se ele recuar, o Senhor não o apoiará. Ele perde a salvação. A apostasia começa com hábitos que são negligenciados e enfraquecidos, como deixar de orar, parar de congregar, esconder a fé na escola ou na universidade, renunciar aos valores cristãos e fazer concessões aos desejos da carne e aos problemas e aos apelos do mundo. Ou seja, a apostasia é desviar-se de Deus. Isso envolve várias situações. Todas elas envolvem o pecado. No contexto atual, a negação da fé não acontece apenas por palavras, mas principalmente por escolhas e atitudes. Estamos alimentando nosso coração com dúvidas, orgulho ou indiferença? Será que foi para isso que nós somos chamados a perseverar? Certamente não. Conseguimos identificar os sinais de fraqueza, como pouca vontade de ler as Escrituras ou a desmotivação para estar na igreja local e agir para mudar esta situação. Conseguimos identificar os sinais de fraqueza, como pouca vontade de ler as Escrituras ou desmotivação para estar na igreja local e agir para mudar esta situação? Não deixemos o recuo ocorrer sem resistência. Ele não vem de uma vez, mas aos poucos, até que, quando percebemos, pode ser tarde demais. Por isso é importante estarmos constantemente em vigilância. Somos dos que permanecem. O versículo final do capítulo 10 traz uma poderosa declaração de fé e esperança. Nós, porém, somos aqueles que se retiram. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É maravilhoso esse texto. Essa é a verdadeira característica dos jovens cristãos que amam a Jesus. Eles perseveram. Eles não são daqueles que desistem, mas são daqueles que permanecem, mesmo sendo ridicularizados por viver a fé. Mesmo continuando firmes na confiança do Senhor, vivendo uma vida moral, mas íntegra, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de toda essa ridicularização, nós permanecemos fiéis. Eles compreendem que a salvação não é apenas um evento passado, mas uma jornada contínua de renúncia e confiança em Deus. Jovens cristãos perseverantes são aqueles que mantêm sua vida devocional mesmo em meio a uma rotina corrida. Escolhem amizades que os aproximam do Senhor, servem na igreja com alegria e não negociam sua fé por conveniências passageiras. O mundo oferece muita coisa, mas nada disso é para se comparar com o que Deus nos tem preparado. Nossa conclusão: perseverar na fé é essencial para alcançar a promessa da salvação. A apostasia é real, mas pode ser evitada com vigilância e compromisso com Deus. Jovens perseverantes vivem em oração, comunhão e fidelidade, mesmo em tempos difíceis. A salvação não é só um início, mas uma jornada da renúncia e confiança. Quem permanece em Cristo não recua, mas avança com esperança. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Até a próxima.